Olá, eu sou Suzana Bins, associada ao Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, distrito 4680, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E estamos aqui hoje com mais um Conversando com o Rotary, e temos conosco o psiquiatra doutor Flávio Resmini, que vai conversar conosco sobre saúde mental, uma vez que setembro é um mês dedicado às ações de prevenção ao suicídio. Doutor Flávio, seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, gostaria de lhe agradecer a disponibilidade de estar conosco, conversando sobre esse importantíssimo assunto. E, para iniciar, gostaria de lhe perguntar qual é a sua formação e como, dentro da medicina, surgiu o desejo de trabalhar com a área da psiquiatria. Então, Suzana, uma boa noite a todos, né? Todas que estão nos assistindo. E eu gostaria de contar para vocês, né, que a psiquiatria na minha vida ela foi uma decorrência da medicina, que foi uma decorrência de eu não ter conseguido fazer o que eu queria. O que eu queria fazer era oceanologia, né? E aí, como era uma profissão muito inicial que surgia na Universidade de Rio Grande, na Fundação Universidade de Rio Grande, houve toda aquela pressão, será que vai ser uma boa profissão? Será que vai ser reconhecida ou não? Né? Os pais questionando, e acabou que isso aí foi uma pressão que me levou a fazer uma outra escolha. Eu vou para a medicina porque aí eu segui o meu irmão, que estudava medicina, meu irmão mais velho, o Enio, né? E, da mesma forma, durante o período que eu estava na faculdade de medicina, meu irmão já trabalhava num hospital psiquiátrico de Rio Grande, que era um emprego que davam para os estudantes de medicina, e isso é bom frisar muito bem isso, era o único emprego para estudantes de medicina, era no hospital psiquiátrico, né? E que esse emprego dele durou até ele se formar e ir para Porto Alegre, né, fazer a residência na PUC. Quando ele saiu desse emprego, a vaga dele passou para mim. E eu entrei para trabalhar dentro do hospital psiquiátrico. Então, foi o meu contato com a psiquiatria. Meu contato e que me permitiu um recurso, né? Um recurso, vamos dizer assim, material, para mim poder depois executar as críticas ao modelo psiquiátrico vigente. Né? Muito interessante. Quando eu me formei, eu também fui atrás do meu irmão mais velho. Eu fui para a PUC fazer psiquiatria. Né? Mas, depois da residência e tudo, estava em Pelotas, trabalhando num hospital psiquiátrico grande da cidade, que era o Oliver Leite, até que um dia me chega, logo no meu início do meu trabalho, eu estava alguns meses trabalhando, me chega uma viatura da Marinha do Brasil, né? E o destino, eu acho, queria que eu fosse para o mar mesmo, né? E diz assim, o senhor é o doutor Flávio Resmini? Eu digo, eu sou o doutor Flávio Resmini. Então, a gente queria dizer que o senhor é convocado a prestar serviço militar como psiquiatra, a gente está precisando no 5º Distrito Naval de Rio Grande, né? E o senhor está devendo serviço militar, então o senhor tem que ir. Né? Voltou então, para casa. Eu fui convocado, eles me deram um tempo para me organizar, e que eu teria que passar um tempo no quartel dos fuzileiros, aprendendo militarismo, e seria médico do 5º Distrito Naval para servir a área de psiquiatria para o Distrito Naval, para o Exército Rio Grande, para os outros quartéis aqui da fronteira, que iam para consultas psiquiátricas. Né? Bom, isso é um cenário. Né? Nesse cenário, eu digo assim, eu queria ser oceanólogo, eu fui para a Marinha, fui ali para o lado do mar, sentindo o aroma da maresia no porto de Rio Grande. Né? Aí passaram-se alguns meses, assim, o pessoal diz assim, olha, a gente tem um destacamento a cumprir na cidade de São Lourenço do Sul. Lá, a Secretaria Municipal de Saúde tem um convênio com o 5º Distrito Naval, aonde semanalmente vai um especialista, vai um pediatra, vai um cirurgião, vai alguma área da medicina trocar trabalho de assistência à população da cidade
Enquanto isso, as outras demandas de saúde do pessoal de Marinha, que aqui na cidade de São Lourenço existia uma capitania, né, uma delegacia naval, uma capitania naval, a prefeitura dá um suporte e a gente retribui com assistência médica, né? E aí eu vim cumprir essa minha demanda. O psiquiatra veio cumprir. Chegando aqui, eu chego na sala para atender, tem um monte de mães com crianças no colo. Entenderam que era o pediatra. E aí, quando eles viram que, que eu era psiquiatra, se apavoraram e disseram, não, eu tive uma boa formação de pediatria, né? Eu convivo com a pediatria na minha vida, né? Eu sei atender essas demandas ambulatoriais de pediatria. Atendi aquelas demandas e fui falar com a chefe do serviço. Chegando lá com a chefe do serviço, que era a secretária municipal de saúde do município de São Lourenço, né? Era uma assistente social chamada Arita Ribner Bergman, hoje secretária estadual de saúde do Rio Grande do Sul. Então, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu cheguei e encontrei uma pessoa fabulosa. E que, quando viu que eu era psiquiatra, se constrangeu por causa assim, pá, que vergonha, a gente convocou mães com crianças. Eu disse, não, está tudo resolvido lá. E ela disse, mas eu preciso de um psiquiatra aqui na cidade. A gente tem demandas que nunca a gente trabalhou. É só ambulância para lá, ambulância para cá, quando tem uma demanda, e que vão para os hospitais. E aí isso já foi o nosso link. Ela liga para a Marinha e pede assim, a partir de agora pode vir todas as semanas só o doutor Flávio. Só o tenente Flávio, no caso. Do tenente Resmini, né? Então, a partir daí, o tenente Resmini começou a vir aqui, né? 1987. E com isso eu comecei a ver o outro lado da história da saúde mental. Quem trabalha em hospital psiquiátrico vê aquela ambulância saindo, chegando e saindo, chegando e saindo. E aí a gente começa a ver a realidade de um município, de um país que tem mais de 5.500 municípios e que tinha um modelo, Suzano, centrado nas internações psiquiátricas. Escreveu, não leu, não estava adequado, né? Era encaminhado para hospitais psiquiátricos. O serviço público em saúde mental era em centros hospitalares, grandes centros. Isso a gente não vai muito longe. Antes disso mesmo, a gente vê o modelo do Rio Grande do Sul, que durante muito tempo teve o Centro de Saúde Mental, o São Pedro, aí em Porto Alegre, que de Rio Grande saiu um barco, o Cruzeirinho, com o seu camarote para os loucos, né? E presos, então iam para os presídio central e os outros iam para o Hospital São Pedro, os vagões que vinham da fronteira e alimentavam essa instituição, que chegou a ter 7.000 pacientes internados, né? Mas, com o tempo, essas estruturas não conseguiram dar conta e foram contratados serviços menores, como em Rio Grande, Pelotas tinha 2, em outras, Caxias também, né? Passo Fundo, e essas cidades iam dando conta desse modelo. Então, isso foi extremamente instigante para mim, ver que as demandas de saúde mental que tinha na cidade de São Lourenço teriam que ser repensadas se a gente queria acabar com o que a gente chamava de ambulância-terapia. Então, eu caí no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E a gente começou a pensar um modelo diferente, né? Um modelo de cuidado próximo de casa, né? Diminuindo as necessidades de internação em hospital psiquiátrico. E aí nós criamos, em 1988, o Centro Comunitário de Saúde Mental Nossa Casa, né? E isso, e lá em novembro, existia o CAPES em São Paulo, que era do estado de São Paulo, e o nosso foi o segundo serviço do Brasil, né? E, doutor, deixa eu lhe perguntar, de onde veio esse novo enfoque? Como é que o senhor se apropriou dele, né? E eu vou te dizer assim, a gente começou a criar a ideia de ter um programa de saúde mental para o município. Então, na época, a gente buscou uma reforma da saúde mental que teve
nos Estados Unidos, no governo Kennedy, criado os Centros Comunitários de Saúde Mental, terminando com os hospitais psiquiátricos macro dos Estados Unidos, porque com a vinda dos Estados Unidos para a Segunda Guerra, aquele modelo de instituição fechada lembrava muito campos de concentração e tudo, e aquilo eles não queriam, já começaram a ter as unidades de hospital geral. E nós aqui, né, pegamos de início esse modelo, né? Mais adiante, né, na década, ali em 91, 92, começou um movimento onde nós começamos a fazer parte, São Lourenço já, por causa desse nosso modelo aqui, né, da reforma psiquiátrica brasileira. E o Rio Grande do Sul, através de uma lei do deputado Marcos Rolim, né, foi a primeira lei de reforma psiquiátrica do Brasil, né? E no andar dessa lei vieram experiências para subsidiar o Rio Grande do Sul, e uma delas da Itália, do Franco Basaglia, em Trieste, né? Que na década de 70 fez uma lei, a Lei 180, que acabou com todos os hospitais psiquiátricos da Itália e criaram centros de saúde mental. Como o Basaglia tinha falecido, quem veio em 91 para defender essa postura do Rio Grande do Sul foi o Franco Rotelli. E quando disseram para ele que tinha essa experiência em São Lourenço, ele veio conhecer e me convidou para ir para a Itália, né? E aí, em 93, eu fui para a Itália conhecer essa experiência de Trieste, né, ao nordeste, lá na ponta da bota, né, lá em cima, né, na fronteira com a Iugoslávia, aonde tinha essa estrutura fenomenal que não só tratava da doença, mas também da reabilitação psicossocial, a reintrodução ao mundo do trabalho, à produção de muitos daqueles 1.200 pacientes que estavam institucionalizados quando eles fecharam os hospitais psiquiátricos na cidade de Trieste, né? Então, aí nós já estávamos no processo todo no estado, no Brasil, e a nossa experiência do Rio Grande do Sul foi começando a ser multiplicada, e naquela época nós passamos a viajar o Brasil todo para a criação de outros serviços como os daqui, né? Assim como tinha o pessoal que ia por causa das unidades de hospital geral, tinha o pessoal que ia para cooperativas. Então a gente criou uma frente, né, de trabalho com o Ministério da Saúde, contemplando um novo modelo de cuidado em saúde mental. Essa questão de reinserção dos doentes, né, na vida social é uma coisa importantíssima, porque as doenças mentais ainda são, de certa forma, um tabu na nossa sociedade, de tal modo que a redação do Enem de 2020 teve como título o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, que, aliás, achei uma bela proposta de reflexão para os jovens. Por que essas doenças mentais são estigmatizadas? Onde é que está a dificuldade em tratá-las como uma doença? Porque, afinal, assim como as doenças corpóreas, ela é uma doença. Claro que ela não, muitas vezes, ela não é perceptível aos olhos como uma pessoa com machucados ou a febre, enfim. Por que essa dificuldade, doutor? A gente tem a contribuição da cachorrinha latindo aqui. Isso faz parte. Isso faz parte, né? É live mesmo, né? Bom, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que isso aí já vem num tratado desde a época que Pinel chegou na França, né, lá em Paris, no meio da Revolução Francesa, assumir 2 grandes manicômios, né, Salpêtrière e Bicêtre, né, que eram de mulheres e de homens, aonde a loucura era isolada da sociedade, né? Então, a pessoa com transtorno mental, ela passa a ser também estigmatizada por todo um processo histórico, né? E nós, né, não somos diferentes, né? Mas, como tem uma música Vaca
profana do Caetano Veloso, ela diz que de perto ninguém é normal, né? E quando eu estava na Itália, eu entrei numa cooperativa de pacientes e eles estavam fazendo camisetas para vender lá, para juntar fundos para uma experiência de cuidado de crianças de rua em Salvador da Bahia. E as camisetas diziam assim: da Vitino nessuno é normale, né? Ou seja, de perto nenhum não vai te. Essa é a frase do Caetano. E é do Caetano. Eles dizem, mas a gente está, como é baiano Caetano, a gente está vendendo aqui e vão devolver esse dinheiro para cuidar das crianças, que tem um projeto do italiano lá em Salvador, né? Então, para tu teres uma ideia, o preconceito ele também é do desconhecido. Hoje, se tu for pegar, assim, na população brasileira, em torno de 45% da população tem algum tipo de sofrimento mental. Seja leve, médio, grave, tem algum. E o que acontece? As pessoas não estão, né, inseridas num sistema de saúde que ampara isso. Então, essas 45%, elas vão, por exemplo, na atenção primária de saúde. Vão no posto de saúde consultar de pressão, de diabetes, de dor na barriga e tudo. Mas da sua parte de sofrimento, uma escuta, não existe, né? Porque o preconceito pelo desconhecido nasce porque, na formação dos profissionais que cuidam, é muito carente o conhecimento dessas atividades. E para o desconhecido, quando a gente não conhece, a gente manda embora, a gente encaminha, vai para lá, vai ao psiquiatra, né? E aí as pessoas elas passam na própria comunidade assim, olha, está com doença dos nervos, ela está indo no psiquiatra, né? E a gente está com o estigma desse modelo anterior que era centrado nos manicômios. Perfeito. Né? E me diga uma coisa, o senhor falou que existem vários sofrimentos mentais, quais são as causas, ou elas são muito diferentes, assim, inúmeras e impossíveis de especificar? Bom, a gente, quando atende alguém, né, eu trabalho muito, né, porque hoje aqui em São Lourenço nós temos assim, né, não somente esse centro de atenção psicossocial, nós temos 3 centros de atenções psicossociais aqui, em uma cidade com em torno de 50 mil habitantes. Nós temos o CAPS Nossa Casa, que é para transtornos mentais gerais. Nós temos um CAPS infantil, infanto-juvenil, que é o SACI, e um CAPS AD 24 horas, que é álcool e drogas. Então, a gente tem espaços de cuidado para vários tipos de demandas na área da saúde mental. E no Hospital Geral, nós temos uma unidade de saúde mental para não ter, porque tem pessoas que precisam internar em algum momento. Sim. E a gente interna no Hospital Geral, com acompanhamento da família, né? E estamos abrindo uma unidade de 8 leitos infanto-juvenis também para internação no Hospital Geral. Então, demandas que estão surgindo ao longo do tempo, estão crescendo muito. Né? A gente tem um serviço de atenção para criança que é regional, e o álcool e drogas também é regional, e funciona 24 horas, inclusive com leitos para acolhimento 24 horas. Mas temos a unidade de tratamento álcool e drogas dentro do Hospital Geral. Né? Então, o que nós precisamos ver assim? Nós precisamos que, dentro desse nosso rede de cuidado, nós também desenvolvemos 2, não só assistência, mas também a formação de recursos humanos. Nós temos residência médica em psiquiatria e residência multiprofissional, que é para enfermeiros, que é para psicólogos, assistente social, terapeuta ocupacional e educador físico na área de saúde mental. Né? Porque são recursos de cuidado Sim. que nós precisamos ter. Sim. Então, nós temos 15 médicos residentes que vêm de Manaus, que vêm de Belo Horizonte, que eles fazem a prova da MIRIGS e são selecionados aqui, 5 por ano. Né? Esse ano mesmo a gente teve 120 candidatos para tirar 5 vagas. E eles estão sendo treinados para trabalhar no Sistema Único de Saúde, Sim. com toda a clínica psiquiátrica, toda a aprendizado da psiquiatria básica, mas para o cuidado nessa rede. Né? Que ela faz o seguinte, ela, além de cuidar nos serviços, nós temos
a cidade tem 14 unidades básicas de saúde, que são as UBSs. Uhum. Nós matriciamos todas as UBSs para que não atender a demanda da UBS, mas poder ensinar, ou assim, ajudar, matriciar é o nome disso, a UBS a cuidar lá das demandas de saúde mental. É fantástico. Né? Então, que a pessoa que vai cuidar lá com pressão alta e que está com sofrimento, ela possa ser cuidada lá. Por quê? Aí vem a resposta. Nós, quando dividimos em eixos, por exemplo, o eixo 1 em saúde mental, o transtorno mental, tal, o paciente chegou ali, o usuário, ele está deprimido, tem uma depressão, tá? Eixo 1. O eixo 2, mas ele tem um retardo mental, então eixo 2, ele tem uma dificuldade de aprendizado, ou ele tem um transtorno na personalidade, a forma, o jeito de ser dele. Eu preciso saber disso para poder até ajudar ele. Por exemplo, se a pessoa tem um retardo mental, né, uma dificuldade de aprendizado, eu vou ter que ser mais cuidadoso na forma de orientar como ela vai se cuidar. Até mesmo como vai tomar o seu remédio, o que ela tem que fazer. Né? O outro eixo importante é o eixo da saúde física que atrapalha o mental. Por exemplo, uma pessoa com hipotiroidismo vai ser deprimida, então eu tenho que corrigir o hipotiroidismo. A pessoa está com infarto agudo do miocárdio, ela está com ansiedade porque ela teve um infarto. Né? Então, tem doenças físicas que atrapalham a parte emocional. Então, não pode tudo ser carimbado como doença mental. Sim. E aí a gente vai para o eixo 4. Esse aí é o grande nosso problema, o psicossocial. Hoje a gente vê que lá no eixo 1, o sofrimento mental das pessoas está muito calcado na forma de vida, na organização das famílias, no desemprego, na violência doméstica, né? No abuso das crianças e adolescentes. Né? Então, isso tudo pesa muito na hora de a gente dizer por que tem tanta doença mental. Então, hoje está tendo, né, vamos dizer assim, uma mudança muito grande das causas baseadas nas condições de vida. Né? Olha só o momento que a gente está vivendo agora. Né? Eu tenho visto pacientes que eu não via há 20 anos, que estavam muito bem. Mas o isolamento social, o distanciamento, né? O prejuízo na vida que as pessoas tiveram, né? Está fazendo retornar muito sofrimento. Né? E isso a gente tem que ter uma rede de cuidados. Não adianta encaminhar para o psiquiatra. Tem que cuidar. Só que isso a universidade vai ter que ensinar aos nossos profissionais que essas demandas fazem parte do cotidiano da vida das pessoas, que elas precisam ser escutadas. E nesse escutar também está aí a causa, vamos dizer, o lema desse mês, né? Prevenir o suicídio. Sim. Né? Inclusive, eu ia lhe perguntar o seguinte, que antigamente, nem tão antigamente assim, a regra era não falar sobre as doenças mentais e principalmente sobre o suicídio, porque nós estaríamos incentivando as pessoas. Hoje a indicação é outra, é preciso falar para conscientizar, né? E até onde se sabe, o suicida, na verdade, ele não quer acabar com a vida dele, ele quer uma forma de acabar com o sofrimento dele. Né? E também se sabe que, na maioria das vezes, ele deixa algumas pistas de que ele está chegando no seu limite. Como é que a gente detecta isso? Claro, uma das coisas é o que o senhor disse, né? A gente tem que estar, qualquer um de nós, não só os profissionais, a gente tem que estar numa permanente de postura de escuta, né? Que é uma coisa muito difícil nos nossos dias, diga-se de passagem, né? A gente não se preocupa assim tanto com os outros, né? Mas como é que a gente detecta isso? Pois é, a primeira coisa é saber que isso existe, né? Que o suicídio é uma realidade, né? Por ano, em torno de 800 mil pessoas se suicidam no mundo, né? Dá um suicídio a cada não chega a 15 segundos, né? É muita gente, né? Então, isso é um dado de realidade. E outra coisa, a grande maioria das pessoas que se suicidaram passaram em algum serviço de saúde nos últimos 20 dias.
E não por foi alguma outra, detectado. não foi detectado por outra demanda, né? Então, nós temos que ter escuta, né? Precisamos reconhecer, diminuir esse preconceito de que não se pode falar. Não, a gente tem que saber que isso existe e poder perguntar, poder acolher tranquilamente, sem preconceito, né? As pessoas precisam ser escutadas, né? Mas elas só vão ser escutadas se for reconhecido que elas estão com esse risco. Então, existe 3 letras bem fáceis, que é ROC, né? ROC, que é reconhecer o risco, mas para reconhecer o risco eu tenho que estar consciente que ele existe. Então, eu tenho que reconhecer o risco, que a pessoa está dando algum sinal, está deprimida, falou, tem vontade de morrer, né? A priori, ninguém tem vontade de morrer. Não é comum se ver alguém falando isso, eu quero morrer, e daqui a pouco repetir isso que quer morrer, né? Então, o que a gente tem que começar? Reconhecer o risco, né? Aí, a gente tem que ouvir, né? Mas ouvir mesmo, e se envolver nessa escuta, que é o O, né? Ouvir, né? Empaticamente, sem dizer que bobagem, né? Não, se não quiser falar, escuta, acolhe, se emociona. Diz, não, aí no final vai fazer o C, é conduzir, né? Conduzir esse conhecido, esse paciente, esse amigo, né? A um serviço, a alguém que possa tecnicamente orientar. E essa condução, muitas vezes, é assim, não, amanhã de manhã nós vamos junto. Não, agora mesmo nós vamos junto. Sim. Eu vou contigo, né? Não é, dizer assim, não, vai lá. Tu tem que procurar. Eu tenho um amigo meu. Não, não. Esse meu amigo, nós vamos lá, eu vou ligar para ele. Olha aqui, amanhã tu pode atender o fulano, eu vou contigo aí, né? Ou chegar para o familiar e dizer, vamos conversar com o teu familiar, amanhã vocês vão lá, né? E quando chegarem lá, eu quero saber se tu fosse, né? Então, isso, né? E mesmo assim, nós vamos ter suicídios, né? A gente tem que lidar com isso, um fato de realidade, né? E quem tentou uma vez pode tentar a segunda, é bem comum, né? Existe um trabalho que foi feito pela OMS aqui no Brasil, conduzido pelo Neuri Botega, né? Que era por um telefonema. Quem teve uma tentativa de suicídio e foi atendido no hospital geral, ele entra no sistema de telefonemas, né? A diminuição da segunda tentativa para quem recebeu o telefonema é significativamente enorme. E quem não recebe o telefonema é alto, né? Então, tem todas essas técnicas. Tem todas essas técnicas, todas essas situações assim, Suzana. E o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer em termos de conscientização nesse mês a isso dedicado? E a gente tem que saber o seguinte, que esse mês ele tem que se multiplicar. Exato. Até porque a gente também sabe que final do ano é uma das épocas mais propícias ao suicídio, né? Na época das festas. Isso, porque são períodos afetivamente muito à flor da pele, né? Que para muitos pode ser, né, desencadeante, mas tu nota assim, a gente tem aquele esquema dos Ds, né? Do suicídio, do risco de suicídio, né? Que é o D da dor psíquica. Por que a pessoa? Por dor psíquica, né? Por desespero. O cara não tem uma doença, né? A gente sabe que grande parte das pessoas que se suicidam ou tentam suicídio tem alguma patologia mental, mas não é uma regra. O desespero ele pode surgir por uma situação sem uma patologia prévia. Aconteceu alguma coisa, perdeu o filho, não sei o quê, e está desesperado, né?
a desesperança. Aí, né, não tem esperança, né? Essa semana mesmo nós lidamos com situações assim de indivíduos com desesperança. Então a gente tem que ajudar, apesar da desesperança, a fazer um acolhimento e entender que aquele indivíduo tem tudo para estar desesperançoso, né? Mas que a gente está ali escutando. Às Né? vezes as pessoas acho que agem mal e dizem, não, mas olha, vai Vai melhorar, melhorar, amanhã é não. outro dia, levanta e vai caminhar, né? Como se aquilo não fosse realmente uma grande dor, né? Isso é uma grande verdade, né? Não pode minimizar. Tem que acolher, escolher. Pá, te entendo. Pô, tá, mas vamos ver o que a gente pode fazer. Né? O desamparo também é outro D. A depressão é outro D. A dependência química é outro D. Né? O cara, no período, na intoxicação ali, pode, né? E muitos acontecem isso durante a intoxicação, ou nas abstinências, ou o fato do cara não conseguir sair daquele quadro. E o delírio, né? A pessoa que está num quadro confusional. Né? Muitas vezes o idoso, um idoso já com um problema cognitivo, basta uma infecção urinária, ele fica confuso, desorientado. Então, são pessoas que têm que estar atentos. Né? Então, a gente não pode, segundo todos esses Ds, né, a gente dizer assim, pô, né, eu acho que não, suicídio não, isso não vai ter. Não, existe risco. Né? Então, por quê? Em cada 100 pessoas, Suzana, tá? Em cada 100 pessoas, 17 pensam em suicídio. Tá? Em cada 100 pessoas que 17 pensam, 5 têm planos. Tá? Em cada 100 pessoas que 17 pensam, 5 têm planos, 3 tentativas que não chegaram ao sistema de saúde. Uma só chega no pronto-socorro. Né? Então, a gente não pode minimizar, né, esses números. Doutor, estou assim encantada com a sua fala, mas nós estamos já nos encaminhando para o final da nossa conversa e eu gostaria de lhe perguntar o que o senhor gostaria de deixar para quem está nos assistindo em relação ao suicídio, em relação aos cuidados, em relação à acolhida. Eu acredito assim que nós, como cidadãos, nós temos que conseguir fazer que essa nossa fala sobre suicídio, por exemplo, ela se, vamos dizer, espalhe ao longo do ano. Né? Mas, como eu disse, que é reconhecer o risco, ouvir e conduzir, nós precisamos de políticas públicas para que essa condução seja acolhida. Nós precisamos contaminar a nossa gestão pública de que precisamos incluir aos cuidados primários de saúde essa escuta. Né? Porque muitas pessoas elas fazem o seu itinerário terapêutico individual. Chegam na igreja, chegam no pastor, né? Chegam vamos dizer assim, no centro espírita, né? E chegam em vários lugares, elas conseguem achar caminhos para essa escuta. Mas nós precisamos de sistemas de saúde acolhedor dessa demanda. Né? Esse Setembro Amarelo, que começa lá pela década de 90, a pensarem nos Estados Unidos, após a morte de um adolescente, né, em seu Mustang amarelo, que se suicidou aos 17 anos, causando voluntariamente um acidente que só lá em 2000 e pouco que a OMS começa a tratar desse tema do setembro, e no Brasil começou, acho que em 2014, as falas do Setembro Amarelo, 2014, 2015, né?
nós precisamos arrastar isso, e não só para ser algo pensado em setembro, e sim pensado pelos nossos governantes, né? Nós temos aí o CVV, Uhum. né? Fantástico. Que é um patrimônio brasileiro. Fantástico. 188, né? Quanto o CVV ajuda as pessoas, quanto eles reconhecem, ouvem, né? E conduzem situações. Isso era para ser permeado dessa política. Eu tenho escutado muitas, né, podcasts do CVV no Spotify, coisas lindas, discussões muito boas sobre esse tema, né? Então, eu acredito que nós temos que conseguir pulverizar o ano de amarelo, né? E principalmente nas políticas públicas. Nós não podemos mais desconhecer que a nossa população tem um grau de sofrimento importante, que 45% da população tem algum tipo de transtorno mental, os mais graves, né, que precisam de serviços especializados, não são tantos, né? Mas acaba que se agravam situações que poderiam ter tido uma escuta melhor e uma condução melhor, né? E a outra coisa, sim, que eu acho importante, que como a gente hoje vê uma estrutura psicossocial complexa, eu acho que aí vem do teu campo, campo da educação, né? Eu acho que para o nosso Brasil, um país pobre, um país carente, um país que precisa de proteção às nossas crianças, além do ECA, nós precisávamos de escolas de tempo integral. Eu acho que as crianças precisavam ser protegidas. Olha o dano que vai ser esses 2 anos sem escola, né? Onde que essas, né? Aquele contato, aquele empurrão, até, né? Até o bullying, vamos supor, né? Que muitas vezes as brincadeiras, até isso faz parte do crescimento das crianças dentro de uma escola. São relações, né? Não tem isso se tá distante. Hoje o bullying é online, né? Até isso está desumanizado, né? Então, ninguém está vendo, está no espaço quieto do seu quarto, online, né? E não tem o contato com um amigo, né? Não tem o contato com o professor. Né? E a gente precisa de escola que a criança vá de manhã e fique o dia todo, principalmente um país com as características nossas, né? Isso é tanto mais importante do que uma Bolsa Família, né? Mas, doutor Flávio, eu quero agradecer muito o senhor ter aceito o convite de conversar conosco. Eu tenho certeza de que o que nós falamos aqui vai tocar fundo o coração das pessoas. Quero lhe dar os parabéns pelo enfoque que o senhor trouxe ao tratamento dos sofrimentos mentais, e estamos aqui à disposição para alguma coisa em que nós pudermos ser parceiros. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Um grande abraço a todos e todas.